Olá, tudo bem com você? Vamos lá? Meu nome é Camila, especialista em projetos, e eu tô hoje para a gente terminar rapidinho aquela explicação sobre finalização do TCC. TCC sem mimimi, é isso que é importante. Por quê? Porque vamos lá, você fez o seu TCC, você fez a desenvolvimento, introdução, planejamento, todo o planejamento do processo, tudo, introdução, fundamentação teórica ou revisão bibliográfica, revisão sistemática da literatura, toda a contextualização, se eu tenho produtos substitutos, se eu tenho produtos similares, quais as diferenças entre eles, quais os problemas, os objetivos, as hipóteses levantadas, tudo isso foi trabalhado. Beleza. Chegando no desenvolvimento. Dependendo da sua área de formação, você fez o seu desenvolvimento de acordo com a sua área de formação e de acordo com a orientação da sua instituição. Se foi prático, se foi teórico, se foi prático, quais os resultados alcançados que foram obtidos ao longo do processo, se foi teórico, quais as diferenças com as revisões anteriores de diferentes autores, quais as classificações que ocorreram, tudo isso faz parte do seu trabalho, né? E você tem que valorizar o seu trabalho. Afinal, chegar ao término de uma graduação hoje no Brasil não é fácil. Por mais que existam N instituições que façam o processo de graduação mais em conta, por meio de financiamento estudantil ou gratuito, existem os desafios ao longo desse caminho, que só você sabe. E pior, essa dor apenas você a sentiu. O trabalho foi individual o tempo todo. O processo foi sozinho o tempo todo. Ah, mas eu tive ajuda, eu tive muito apoio emocional, apoio financeiro, apoio de familiares para conseguir tudo isso. Joia, mas mesmo assim, quem sentiu as dificuldades na pele, quem conseguiu fazer tudo isso foi você, né? Então, a gente tem que valorizar o seu trabalho, todo o desenvolvimento que aconteceu. Alguns estudantes no Brasil começam o seu TCC, chegam ali, eles travam, porque às vezes o que eles escolheram fazer de temática, aconteceu algum problema ao longo do caminho. Esse problema normalmente ele é de ordem de macroambiente, ele é de ordem externa, e você não tem controle sobre o processo de desenvolvimento do seu TCC. Também normal. E daí você vai apresentar nos resultados, né? Nos resultados, nas discussões e nas considerações. Quando a gente tem um norte de diferença sobre o que foi alcançado e o que não foi, você consegue colocar nas considerações. Ok? Dentro do processo de finalização do seu TCC, nós vimos em outras lives também, conteúdos que estão guardados aqui e disponíveis gratuitamente para você também, as diferenças entre apresentação dos resultados, considerações finais, conclusões, como escrevê-las, como formatá-las de acordo com a BNT. E deixamos ali para o final os anexos, os apêndices, a bibliografia, né, utilizada, as referências. Hoje as referências que são online, né, o acervo online, ele é muito gigante, ele é muito grande, e ele demonstra ali como que você foi desenvolvendo a sua pesquisa ao longo do tempo. Qual a diferença quando eu tenho uma literatura clássica e quando eu trago uma literatura ali online? A literatura online, a gente tem um processo de atualização muito mais rápida do que uma literatura impressa. Porém, a literatura impressa tradicional, ela passa por um processo de revisão maior, e também ela se torna ali de grandes autores ali, né? No hall de autores mais jovens, a gente tem publicações de e-books que também passam por revisões. Geralmente são duas revisões, uma revisão de língua portuguesa e ortográfica, ortografia e gramática, e outra revisão na área técnica, né? Naquela área de desenvolvimento daquela obra. Então vamos lá. Agora chegou no final do seu TCC. Vamos apresentar. E aí, vamos apresentar ou não vamos? Essa é a última etapa. O seu orientador falou que estava tudo bem, deu todas as orientações ao longo desse caminho, explicou, falou para tudo que precisava arrumar. Você foi adequando, seguindo as orientações da instituição, seguindo as orientações do seu orientador, que também é muito importante.
Sempre olhem para o seu orientador como um auxílio, tá? Alguns orientadores às vezes não têm tanto tempo, outros têm tempo e conseguem fazer esse percurso juntos, mas o importante é que vocês consigam fazer essa dinâmica, né? Fazer essa revisão legal para apresentá-lo. Bom, chegou o dia, o grande dia de apresentar o TCC. Gente, o que tem aluno que passa mal no dia da apresentação não tá no contexto. Por quê? Porque quando chega o dia da apresentação, o aluno sabe que ele fez, ele sabe que ele vai apresentar, tal, mas existe um mar de emoções envolvido muito grande. Foi uma jornada, foi um legado que foi sendo construído. E essa jornada que está ali, ela fica gravada ali na questão do sentimento. Então não é só a parte profissional, a parte acadêmica, né, que se aflora, mas existe essa parte socioemocional, essa parte emocional de tudo que está vindo junto, de tudo que está vindo de sentimento, de situações que aconteceram ao longo do projeto, ao longo do trajeto, ao longo das vivências, as dificuldades que houveram. Algumas pessoas estão apresentando seu TCC e o dia de apresentar na faculdade ou na escola técnica, enfim, ele já não está mais na turma que ele entrou, né? Eu entrei numa turma, estou me formando em outra, é outra turma que está assistindo o meu trabalho, não é mais as pessoas que eu ingressei. Então as pessoas ali, elas têm ali nortes que vão indo, né? Que vão tornando essa jornada ali emocionalmente mais difícil. Muitos chegam no dia e passam mal, no dia da apresentação. Eu já vivenciei alguns alunos passando mal no dia da apresentação, olhar e falar, nossa, e agora? Como é que tá? Vai ou não vai? Vai. Vai, gente, vai apresentar, porque é validação. Tem instituições que pontuam e são critérios de passar ou não na disciplina, tá? No componente. Tem instituições que isso não é pontuado, mas ele é como um item validador, ou seja, ao longo do desenvolvimento, o seu orientador vai avaliar o desenvolvimento do trabalho teórico, entregue, impresso, prático, enfim. E a apresentação, ela valida, tá? Qual a diferença? Nós temos duas situações. Instituições que solicitam e orientam que haja obrigatoriamente a apresentação. Segundo, instituições que norteiam e sugerem que haja apresentação. Quer dizer que, se você vai apresentar, verifique na sua instituição se ela é obrigatória ou não. Treine o tempo de apresentação. Treinar o tempo de apresentação, ela é de suma importância. Para que você não estoure no tempo, para que dê certo a sua arguição, para que na hora, mas eu fiz, Camila, tô tranquila. Não, chega na hora, é palavra que foge, é palavra que esquece. É o nervoso que aflora, que você fala, nossa, não era essa palavra que eu queria falar e foi essa palavra que saiu e no contexto não tá certo. Porque você estudou, porque só você sabe. Então, na hora de apresentar, nós temos alguns critérios. Primeiro, forma de apresentação adotada pela sua instituição. Será no auditório? Será apenas para uma banca? Será apenas para seus colegas? Quem comporão o público que vai assistir sua apresentação? Isso é importante. Segundo, qual a forma de apresentá-la? Às vezes é online. Às vezes você tem que estar lá reservado num determinado espaço que haja acesso contínuo de internet, que não caia. Às vezes você tem que preparar uma apresentação em alguns slides e apresentá-los. Às vezes não. Às vezes tem que apresentar o trabalho desenvolvido. Às vezes você vai apresentar apenas para a banca. Normalmente ela é composta pelo seu professor orientador, membros da banca interna, ou seja, daquela instituição,
e membros externos da banca, que são de outras instituições ou do mercado de trabalho. Como saber? Dentro da sua instituição existe um normativo do TCC. Esse normativo te norteia para esse momento tão importante. Terceiro, como apresentar? Roupa, vestimenta, organização da parte do traje, organização física. Eu não vou chegar lá e não vou fazer um teatro, né? Pelo contrário, eu vou fazer uma apresentação de um trabalho técnico-científico, acadêmico, estudo de caso, que foi trabalhado relacionado à minha área profissional. Que ele poderá ter vida, que ele poderá ter continuidade após o processo. Então, esse processo de continuidade após a apresentação do TCC, ele permanece, ele percorre essa jornada contigo depois. Ele vai para o seu certificado, para o seu diploma, hoje a normativa do MEC, ter o nome, o título do TCC. Ele vai para a sua jornada de trabalho apresentando como um portfólio do seu primeiro trabalho desenvolvido, técnico profissional ou acadêmico. Algumas pessoas não tiveram oportunidade de trabalhar ou de fazer estágio durante a faculdade. E vai tentar vaga no mercado de trabalho e solicitam as experiências, mas você não tem nenhuma. Você traz as experiências justamente desse trabalho que você desenvolveu na academia, na faculdade, na escola técnica. Beleza, vamos lá. Apresentação. Existe um modo de apresentar? Sim. Normalmente as apresentações de TCC duram de 15 a 20 minutos entre preparação, apresentação e arguição. Então você tem 20 minutos ali, 15 a 20 minutos, para você trabalhar um tema que foi estudado por você durante um ano, pelo menos. Quem tem iniciação científica, isso se torna ainda mais apertado, porque a pessoa tem um projeto de iniciação científica, trabalhou em laboratório na universidade, na faculdade, no estágio, e ele tem muito conteúdo para passar. E às vezes esse conteúdo todo que tem para passar, a pessoa não consegue expor em 15, 20 minutos, então não dá para condensar tudo. Por isso a importância de fazer o treino antes, de testar o tempo que você gasta, estimar o tempo e palavras também, não tem problema nenhum. Slides são obrigatórios? Em alguns momentos sim, aí depende do seu orientador. Em algumas formações sim, em outras formações você apresenta uma parte com slide, uma parte com desenvolvimento, né? Por exemplo, área de controle de processos industriais, produção industrial, informação e comunicação, né? TI, a gente tem tecnologia, às vezes a gente tem a apresentação do PowerPoint, uma parte com PowerPoint ou slides, enfim, que você usa aí o Impress. A outra parte, você tem a apresentação do seu trabalho desenvolvido, que é a prototipação. Às vezes tem maquete eletrônica para apresentar, às vezes tem uma simulação laboratorial para apresentar. Então, tudo isso é contabilizado no tempo total da sua apresentação. Não, a apresentação não para, então você deixa o software já aberto. Ah, mas o software é denso. Legal, deixa aberto antes. Para não resolver abrir na hora e me gastar os 10 minutos para abrir o software, né, gente? Então tem que ter um pouco de bom senso aí. A apresentação do seu trabalho, do seu protótipo, do seu projeto. E depois você volta para os slides para apresentar resultados alcançados, discussões, resultados, considerações finais e conclusões. E daí você apresenta no término as principais referências bibliográficas utilizadas. Às vezes o seu TCC tem 4, 5 páginas de revisão bibliográfica ou de referências. Nem todas são de suma importância para o seu trabalho, mas houveram aquelas que te nortearam ainda mais. Traga-as para os slides também, certo? A apresentação, normalmente como que você vai fazê-la? Se online, ambiente silencioso, no máximo que puder. Claro, a gente sabe que não é possível ter 100% do silêncio. Preferencialmente um fundo limpo, um fundo claro, um fundo branco. Igual eu estou usando aqui, ó. Sempre fundinho branco nas minhas lives, na maioria delas. Por quê? Traz destaque para o apresentador. Isso é importante. Trazer esse destaque para o apresentador, para quem fala no online.
Em relação à vestimenta, a vestimenta, antigamente falava-se muito da vestimenta social formal, né? Homens utilizando calça e camisa, mulheres utilizando ali uma roupa mais formal, tal, tudo certinho. Quando a gente está no online, a gente sabe que existe uma tranquilidade em relação à vestimenta, mas tomem alguns cuidados. Ó, eu estou sempre aqui fechadinho, tudo, porque às vezes a roupa atrai a gente na apresentação online, né? Então, evitar esse transtorno também. Normalmente são roupas ali mais voltadas à formalidade, porque você está defendendo um conhecimento e a sua formação acadêmica, a sua seleção da formação acadêmica. Quando apresentado pessoalmente, segue as orientações também. Alguns cursos que utilizam jalecos ou EPIs que são apresentados em laboratórios, às vezes as normas pedem que façam uso. Então, verifique na sua instituição antes também. Em relação a amigos familiares que poderão assistir, verifique na sua instituição também. Alguns lugares, eles falam que deve ser restrito ao corpo acadêmico. Em outros, restrito à comunidade acadêmica. Em outros, aberto à comunidade em geral. Então, aí você pode ter um auditório que você pode convidar aqueles que te interessarem e que ajudaram nesse processo. Ao término da apresentação, você pode agradecer todas as pessoas que contribuíram para o seu trabalho, direta ou indiretamente. O mais legal é que você traz aquela dedicatória, sabe aquele agradecimento escrito no início do seu trabalho, para o término. Se houver tempo, você pode agradecer a todos, nomeá-los caso necessário, mas é bom não nomear, porque às vezes a gente acaba esquecendo sempre alguém. E você consegue trazer essas pessoas que te ajudaram ao longo dessa jornada. Por que se torna tão difícil apresentar o TCC? Porque por mais que você fez e você trabalhou nele, você trabalhou em silêncio na maior parte do tempo. Você fez o seu trabalho sozinho a maior parte do tempo. Ah, mas teve formulário, teve questionário, teve aplicação, teve teste. Mas no final quem tabulou, colheu e analisou os resultados foi você, sozinho. Quem fez a estatística foi você, sozinho. E daí chega no momento da apresentação, parece que depois que acaba de apresentar o trabalho, faz a apresentação, a banca se reúne, faz o crivo, né, se é aprovado ou não. Algumas instituições até trazem notas, outras apenas trazem o status aprovado ou reprovado. Quando aprovado, parece que tinha um peso nas costas. E esse peso, ele é gigante, que te desaba emocionalmente, é incrível. Você conseguiu, você fechou essa jornada que só você sabe as dificuldades que aconteceram no meio do caminho. N dificuldades que aconteceram. É um filme. Aqueles que às vezes começaram por algum motivo, tiveram que parar momentaneamente e retornaram posteriormente. Esse filme ainda é mais pesado. Porque você concluiu. É um mérito seu. Muita gente te ajudou. A gente não faz nada sozinho. Mas tá persistindo, foi contigo. Então, acho que é uma parte importante. Slides e não menos importante. Tem formatação, Camila? Sim, a ABNT ela nos orienta a uma formatação clássica. E em relação às instituições, algumas delas têm modelos específicos. Então, verifica com a sua instituição, tá? Eu não posso ir lá, eu acho lindo um fundo quadriculado, um fundo xadrez, um fundo com uma margem ali. Você acha lindo, ótimo, o problema é seu. Então, você vai trazer os slides padronizados de acordo com a tua instituição. Às vezes tem logo da instituição, às vezes tem o departamento, o laboratório que você desenvolveu o seu trabalho na instituição, então tem os logos, tem o nome do laboratório, tem o nome ou timbre da universidade, da faculdade, da escola técnica. Você traz tudo isso no rodapé do seu trabalho. Por que no rodapé? Porque geralmente quando você apresenta num auditório, num anfiteatro, as pessoas que estão no fundo não enxergam o conteúdo que está escrito no rodapé. Então ali no rodapé você consegue inseri-las. Hoje tem várias ferramentas de design que você pode estar utilizando também. Posso utilizá-las no meu TCC? Verifique na sua instituição primeiro, tá?
várias ferramentas de design, de front-end, com apresentações dinâmicas, com animações. Verifique se você pode primeiro, às vezes não pode, então tem que tomar muito cuidado com isso. Em relação às apresentações quando a gente tem apresentações de TCC que tragam formatações específicas dos slides pela instituição, você deve segui-las tanto em ordem sequencial quanto em ordem de fonte, conteúdo e apresentação de imagem. Em alguns lugares é possível inserir vídeos, em outros lugares não. Esses vídeos devem ter bom senso, devem ser de curta duração para que não extrapole o tempo total da sua apresentação. Quando tratados na BNT, esses slides, você sempre vai trabalhar com fontes claras e clássicas que você trabalhou no seu TCC, ou Times New Roman ou Arial. O tamanho, sempre o tamanho da fonte, um tamanho legível para todo mundo que está assistindo. Então verifique o espaço que você vai ter antes. Não traga muito texto, traga apenas tópicos, porque você fez o trabalho, lembra? Você vai apresentar e esses tópicos vão orientar e nortear sua apresentação, trazendo linearidade. Imagens. Coloquei tabelas com apresentação dos resultados, gráficos, histogramas e vídeos, formatos de acordo com a BNT. Tá? Imagem 1, a fonte. Você trouxe um resultado e você apresentou o gráfico 1, 2, 3 e a fonte. Tabelas e quadros, a mesma coisa. Todos que eu tenho trabalhos que contemplam o que estão sendo apresentados na BNT, porque a instituição não tem um layout, um template, você mantém a BNT clássica. Fundo claro, fonte escura, não trazer adornos nos slides, isso é de suma importância. O adorno ou excesso de desenho, ele atrapalha o leitor, a legibilidade do slide e ele tira o foco da atenção sua para o slide. Então não é legal. Por fim, o que a gente tem na organização dos slides? Título, slide com título seu, do seu trabalho, do seu nome completo, o nome do seu orientador, co-orientador, se houver, e instituição. Segundo slide, agenda. O que você vai tratar nesses 20 minutos, 15 minutos que você terá? Introdução, outro slide os problemas, hipóteses, no outro slide um desenvolvimento rápido, ou revisão bibliográfica da literatura, ou revisão sistemática da literatura, se houver. Desenvolvimento, conclusão, resultados, tal, põe referências, somente as principais. Traga os agradecimentos ao término, se necessário, se você também quiser, e se você vê que tem tempinho ali, ó, sobrando. Camila, não tem tempo, tá apertado pra caramba. Pula, né? Deixa quieto. Por fim, o último slide é o mesmo slide da capa, em que você traz lá o título da sua obra, o seu nome completo, o nome do seu orientador, co-orientador, se houver, e a instituição. O ano de formação, se você quiser também, você também pode. Lá no final, beleza. Chegamos lá no final, apresentei o trabalho. Acabei de apresentar, tá tudo certinho, a banca aprovou, tô feliz da vida. E agora, Camila? Ressalvas. Às vezes a banca pede uma ressalva. O que é alguma ressalva? Eles tiram as dúvidas, fazem a arguição. Não fique com medo se a arguição fizeram muitas perguntas, tá bom? Por quê? Porque às vezes algumas partes não ficaram claras na escrita, algumas partes não ficaram claras na apresentação e ficaram diferentes da parte escrita apresentada. Então, eles terão algumas dúvidas. É absolutamente normal. Aí eles vão pedir considerações e correções. Devo fazê-las? Sim. Existe um tempo hábil. Cada instituição traz um tempo, uma semana, 15 dias, 30 dias, depende. Para você protocolar a entrega da versão final. Aí a versão final a instituição vai orientar. Se é encadernada, em espiral, em capa dura, se é CD, se é drive, se é pendrive, se é link. Geralmente eles abrem um link, hoje você sobe na nuvem em PDF, boa, tá resolvido. Extrair em PDF, versão final. Pelo amor de Deus, abre o PDF e confira
se o PDF não está com formatação errada. Às vezes a pessoa extrai, tá lógico, tá bonitinho lá no documento, né? LibreOffice, Word, qual que é a plataforma que ele usa, plataforma online, aí ele extrai para PDF. Aí extrai para PDF, bagunça tudo. Bagunça índice, bagunça a ordem dos gráficos, das imagens apresentadas, dos prints apresentados, enfim, não fica legal. Arruma, verifica e sobe. Né, o que hoje tem sido feito, tá? A maioria das universidades e faculdades no período da pandemia absorveram a tecnologia de upload. Então, aquela questão clássica da encadernação, muitas tiraram. Universidades públicas ainda mantiveram após pandemia, né? Então tem um período ali que a gente tem uma lacuna temporal que não houve as entregas e posteriormente elas abriram novamente, justamente para ter o acervo de acesso e amplo acesso aos universitários. Então verifique a sua instituição se está tudo certinho, se foi feito tudo certinho. Em relação a slides, devem ser contemplados, tem lugares que eles solicitam que sejam contemplados 2 documentos, a apresentação do seu trabalho e depois a apresentação da versão final. Outros lugares não contemplam, então você tem que ver na sua instituição se existe essa necessidade ou não em normativos. Quem trabalha com pesquisa e extensão, quem trabalha com desenvolvimento de produtos, projetos e prototipação, a gente tem a questão da propriedade intelectual e da propriedade de segredo industrial. Então, em alguns lugares, não há necessidade de inserir o software lá dentro. Tá? Mas eu tenho que colocar num drive, tem lugar que pede pendrive, tem lugar que pede CD. É obrigada? Verifique a instituição, certo? Tem instituições que pedem, solicitam, para validar na questão do plágio, né? Nossos 30% do plágio na parte civil. E tem lugares que não solicitam. A maioria não solicita. Por quê? Questão de propriedade intelectual, questão de propriedade de segredo industrial e questão também dos termos de consentimento livre e esclarecido. A gente tem essa questão jurídica envolvida que é necessário ali você olhar se é realmente necessário ou não. Além da questão do espaço de armazenamento que eles possuem. Quem possui nuvem, às vezes eles não têm tanta cloud para disponibilizar. Às vezes eles têm que disponibilizar 2 links, um para subir PDF e outro para subir diferentes tipos de extensões. Então, pessoal que faz engenharia, edificações, o civil, a parte do mecânico, que usa muita modelagem, que usa maquete eletrônica, a própria exportação ele vai gerar uma outra extensão de arquivo. Muitas clouds não aceitam, não é que não aceitam, não estão sendo configuradas para aceitar. É diferente. A gente tem que olhar ali a questão da configuração da tecnologia que ele aceita. Em relação a arguição, apresentação, upload da última versão. Pronto, acabei. Nossa senhora, entreguei meu TCC, bora comemorar. Calma. Seu TCC acabou, parabéns, você formou, ainda não. Então, vamos lá. Isso é critério da universidade, critério da escola técnica. Se obrigatório no currículo, na próxima graduação, né, na próxima cerimônia de graduação, você será ali contemplado. Existe um período de expedição do diploma normatizado pelo MEC. Então não adianta, eu vou entregar o TCC no último dia, depois de um dia eu quero ir lá na secretaria e pegar meu diploma. Vai estar pronto? É claro que não. O que você vai ter vai ser apenas uma declaraçãozinha de parabéns e olhe lá, tá? Então, toma cuidado com os prazos. Tem muitas pessoas que precisam da diplomação para trabalharem e para isso precisam desse diploma expedido. Principalmente quem se registra em órgão de classe, são os famosos conselhos regionais, conselhos federais. Verifique o prazo dentro da sua universidade, dentro da sua escola, tá? Não é tão fácil assim. E depois, eles precisam de um lote para mandar para o MEC. Você manda na segunda-feira teu TCC, teu amigo manda na terça, outro manda na quinta. Então a gente tem que olhar o prazo legal, tá certo? E o TCC, Camila? Terminei, ele fica arquivado, ele morre, o que acontece? Existe vida após TCC, meu caro, ninguém te contou isso, mas existe. Vida depois do TCC, até no meu livro eu falo sobre isso, né? Existe vida após TCC? Sim. O seu TCC, ele norteou
e participou com você de uma jornada acadêmica, profissional. Então, dentro do teu contexto e sua área de formação, independente da linha de raciocínio que você criou no seu TCC, você o entregou daquela forma. Beleza. Ele serve de portfólio para o seu trabalho. Ele serve de continuidade para uma linha de pesquisa numa possível pós-graduação. Ele serve também como continuidade, como projeto de vida. Esse é o mais legal. Quando você está dentro de um laboratório, que foi o segundo caso, desculpa, você traz ele como uma linha de pesquisa acadêmica, atrelada a uma linha de pesquisa de iniciação científica. Joia. Depois, você trabalha com ele certinho, tudo direitinho, e você deixa o legado para que outros estudantes permaneçam estudando o tema. Mas isso não te impede de você mesmo estudá-lo numa pós-graduação, no stricto sensu, mestrado e posteriormente doutorado. Tá tudo bem. Então você permanece com o seu TCC. Por isso que você tem que fazer o negócio direito. Se entregar qualquer coisa e se resolver depois dar continuidade no negócio, quem tá com qualquer coisa é você, não sou eu, né? Então tem que fazer direitinho. Segundo, em relação ao desenvolvimento do seu trabalho, né, profissional, qual a imagem que você tem perante o mercado de trabalho, se você vai para o mercado de trabalho. Quem vai para o acadêmico permanece na linha de pesquisa. E quem vai para o mercado de trabalho? É o portfólio que eu tenho, é a experiência que eu tenho. Minha faculdade foi muito rápido, meu curso técnico foi muito rápido. É o que eu tenho para apresentar de solução, né, de conhecimento. Alguns viram startups, acho que isso é fantástico. Hoje, várias, graças aos ministérios, né, que existem vários prêmios de inovação e vários anjos investidores que estão aí abrindo startups, hackathons, que você pode participar justamente com o seu trabalho. Até então você tinha feito ele sozinho, mas nada impede dele pivotar e virar uma empresa. Virar uma startup, angariar fundos, enfim, dar vida, certo? Então, seu TCC, orgulhe-se dele. Você fez essa jornada maravilhosa, solitária, difícil pra caramba. E muitas vezes você teve a ajuda de muitas pessoas. Agradeça cada uma delas. Às vezes algumas não estão mais com a gente. Agradeça onde você estiver. Outras estão com a gente. E às vezes a gente não fala mais, foi uma correria total e perdeu o contato. Manda uma mensagem pra pessoa, agradece. A pessoa do outro lado vai se sentir muito feliz em saber que, direto ou indiretamente, ela fez parte da sua trajetória acadêmica. Certinho? TCC, sem mimimi, bora entregar. Estamos no final do semestre aí. Quem tem para entregar no final do semestre, deu uma oportunidade imperdível. Quem me conhece sabe que eu sou meio agitada mesmo, que não tem jeito mesmo, é isso. Eu tô abrindo uma lista de formulário para ajudar pessoas a concluírem o seu TCC no tempo hábil e entregarem nesse tempo hábil, tá? Para final de semestre. É o desafio. Eu tenho outras atividades profissionais, particulares e familiares, mas eu vou tentar. Eu acho que é importante a gente ajudar outras pessoas também, né? Quem ajuda vai plantando um lugarzinho no céu, tô precisando. Vamos lá. Como é que funciona? Eu vou deixar um link do formulário. Você preenche, se você tem interesse, nome, e-mail, telefone. E eu vou passar para você no seu privado o valor. É uma turma aberta com vagas limitadas. Justamente pela demanda de tempo que eu consigo atender e também a qualidade do meu trabalho. Eu acho que isso é de suma importância. Eu vou ensinar a organização do trabalho para que você entregue um trabalho conciso, coerente, bem organizado e normatizado pela BNT, a nossa BNT sem mimimi. Camila, você faz revisão? Não. A revisão do seu trabalho, eu acho que eu não tenho competência, porque são várias áreas de formação e eu não possuo conhecimento em todas elas, então eu não faço revisão. Camila, você faz revisão? Não. Parte ortográfica e gramatical? Também não. Não sou formada da área, oriento que procure profissionais habilitados e qualificados para tanto. Não sou eu. Você faz orientação? Também não. Orientação é do seu orientador, alinhado à tua universidade, à tua escola, enfim, à tua formação profissional.
sempre dialogue com seu orientador. Então, o que você está oferecendo para a gente? A parte de formatação e apresentação do seu trabalho. Formatação, coerência, organização e formatação do seu trabalho escrito. E no final, a formatação da sua apresentação. Eu não faço formatação para ninguém, eu oriento como fazê-la. Então, eu estou abrindo uma turma, essa é a primeira turma sobre isso, sobre apresentação, formatação da parte escrita e da parte de apresentação. Vou deixar o link do formulário, se você souber de alguém que tem que entregar o TCC agora nesse semestre, só compartilhar o formulário, tá joia? Então, muito obrigada pela tua paciência e a gente chega aí ao término. A partir da semana que vem, eu venho com outras sacadas aí para o desenvolvimento do TCC, tá bom? Tchau, tchau!